Ok, então eu sou o Ricardo Mota, sou diretor de marketing da Lovetal, uma empresa de pavimentos e revestimentos cerâmicos portuguesa, que pertence a um grupo italiano. Filipa, podes-te apresentar? Claro. Eu sou a Filipa Filipe, diretora de marketing da Odisseias, empresa líder de experiências em Portugal. Somos uma empresa com 20 anos e de facto tentamos. O nosso propósito é que as pessoas façam da vida uma experiência. Ok. Então, se calhar podemos começar com as perguntas. Vamos a Eu isso. faço a primeira, se não te importares. Os consumidores procuram, através da Odisseias, experiências memoráveis, avaliações positivas e zero divergência. Uhum. Que desafios e oportunidades isso traz à vossa estratégia de marketing e como se adaptam a estas expectativas? Esse é sem dúvida aqui, eu diria que o nosso grande desafio, mas que acredito que também acaba por ser a nossa grande oportunidade. Nós, de facto, nós não vendemos produtos físicos, não é? Nós vendemos emoções, vendemos experiências, vendemos sonhos, o que nos coloca aqui uma grande expectativa, porque estamos aqui a lidar com emoções, com sentimentos, e aqui é de facto desafiante conseguir alcançar e superar muitas vezes essas expectativas. Eu diria que trabalhamos essencialmente aqui em três frentes: na qualidade das nossas experiências e na inovação, porque sem dúvida temos que garantir que temos os melhores parceiros. O facto de sermos aqui intermediários, por vezes, é aqui um desafio acrescentado. Felizmente temos uma grande rede de parceiros, parceiros da nossa confiança, muitos deles com quem já trabalhamos desde que temos no mercado. Mas essa, essa inovação por novas experiências, novas tendências, tem de ser de facto algo que temos de estar sempre muito focados para ajudar nas expectativas. Um, e porque lá está, as expectativas também de comunicação. Nós queremos comunicar e queremos apresentar aos nossos consumidores experiências de sonho, mas que também sejam de facto tangíveis e que eles possam realizar sem qualquer problema. E aqui numa melhoria contínua. Ou seja, todos os feedbacks dos nossos clientes, sempre que um cliente realiza uma experiência é alvo do inquérito de satisfação. E são de facto esses inquéritos que nos ajudam a tornar as nossas experiências cada vez melhores e lá está. Temos trabalhado muito aqui no processo também de marcação, porque antigamente, e há muitas pessoas que se calhar ainda estão aqui um bocadinho erradas ao passado, recebiam uma experiência Odisseias e tentavam ligar para um hotel, não tinha disponibilidade naquela data, tentavam outra data, mas depois tinham que ir ver com o namorado se aquela data afinal dava e andavam aqui com telefonemas para trás e para a frente. E de facto, hoje em dia, em segundos, assim que uma pessoa receba, por exemplo, um PEC, se registar na área de cliente, em segundos consegue escolher as datas, verificar as experiências que temos disponível e ter a marcação automaticamente. Por isso eu acho que isso é de facto aqui algo que temos trabalhado e tem-nos ajudado aqui nesta questão. Ok, ótimo. Ótima resposta. E as experiências têm vindo a mudar ao longo desses 20 anos? Ou... Sim, estadias, aqui o universo de estadias e spa continuam a ser, Uau. sem dúvida, aqui os universos mais procurados pelos clientes. No entanto, as atividades de lazer, aventura, temos, acho que portugueses cada vez mais corajosos e a querer arriscar e a conhecer, a saírem um bocadinho da caixa e a arriscar aqui em experiências um bocadinho diferenciadoras. Ok. Obrigado pela resposta. E se calhar fazia então aqui uma questão também ao Ricardo, num setor onde o produto é altamente visual e ligado a projetos de vida, como é que a Lovetile se transforma em inspiração, em decisão de compra? Como é que vocês Nós gostamos de conseguem? dizer que também somos uma marca emocional, que também Uhum, trabalhamos as emoções e na prática, quando as pessoas estão a comprar produtos para a sua casa, é onde vão viver, onde vão uhum, ter experiências que esperemos que sejam positivas, de família, e nesse caso aquilo que nós tentamos fazer sempre é primeiro fazer sonhar as pessoas. uhum, Ou seja, criamos ambientes que seja para as nossas revistas, para os nossos catálogos, seja nos showrooms, uhum, ambientes que quando o cliente lá chega possa sonhar que quer ter aquilo na sua casa. Depois dessa fase, que é fazer a pessoa sonhar e querer ter aquele material,
nós temos algumas ferramentas de apoio que ajudam também à decisão de compra. Primeiro, uma ferramenta como a ferramenta 3D, que está nos nossos sites e que pode ser utilizada e a pessoa simula o material de uma forma muito real no seu espaço, ou se calhar ainda melhor, realidade aumentada, em que eu tiro uma fotografia da minha casa, do espaço, da cozinha, da casa de banho, simulo todos os produtos que nós temos em gama e posso ver o que é que fica melhor. Portanto, isso ajuda muito na decisão. Depois, se isso não for suficiente ainda, como é óbvio, as pessoas que estão nos showrooms, que conhecem bem a marca, podem ainda apoiar, portanto, e levar a que a pessoa opte pela nossa marca. Portanto, é esta a forma como nós trabalhamos. Primeiro, fazer as pessoas sonhar e depois tentar que, efetivamente, elas, no processo de compra, optem pela Lovehouse, que também, pela notoriedade de marca, também ajuda. Pois, então até estamos muito alinhados, apesar de sermos empresas muito distintas. As emoções acho que são sempre a parte importante na vida. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Odisseias vive muito do momento de inspiração e da compra emocional. Lá está, voltamos a falar de emoções. Como é que trabalham esse trigger no digital para transformar a intenção em decisão imediata? De facto é um desafio cada vez maior, não é? E os clientes são cada vez mais exigentes. Nós temos trabalhado muito, sobretudo, eu diria aqui, se calhar foco aqui a inspiração visual e emocional, ou seja, tentamos que todas as nossas experiências em termos de imagem, sejam cada vez mais apelativas e de facto mais reais. Temos trabalhado muito no vídeo, porque de facto quando as pessoas vão ao nosso site e pesquisam, se mostrarmos imagens reais, vídeos, conseguem ter uma percepção muito mais real de como é que irá ser a experiência em si. Mas lá está, não queremos com isso queremos que a expectativa seja cada vez mais real e mostrar a experiência no seu todo. Temos trabalhado muito também a prova social e a autenticidade. Aqui os criadores de conteúdo acabam por nos ajudar, sobretudo nas redes sociais, a acelerar aqui um bocadinho e a mostrarem de forma genuína como é que vivem as nossas experiências. E sem dúvida para alcançarmos aqui determinados públicos tem sido também uma ajuda. E depois lá está, em termos de conversão, temos de ter sempre aqui um equilíbrio entre trabalhamos muito trabalhamos muito fundo de funil e aqui já muito na conversão, mas temos que ir equilibrando de facto aqui com o topo e meio funil para conseguirmos alcançar novos clientes e que essa inspiração de facto se converta aqui para a compra. Trabalhamos também muito as ocasiões especiais, ou seja, e nós temos aqui dois eixos, não é? As experiências tanto podem ser numa ótica de oferta, de gift, como para uso próprio. E se calhar este mercado há uns anos era muito sazonal, porque estávamos muito focados no presente, e então épocas como Natal, Dia dos Namorados, Dia da Mãe, eram épocas de facto muito fortes. Desde que temos aqui o nosso negócio também para uso próprio, e felizmente os portugueses querem cada vez mais fazer experiências, essa sazonalidade tem vindo a ser cada vez menos acentuada e há todos os dias alguém que comemora uma data especial, queira fazer algo diferente e por isso trabalhamos muito aqui as ocasiões para de facto não sermos só uma empresa de experiências, mas estarmos de facto, e felizmente no nosso setor somos líderes de mercado há 20 anos, mas sermos uma referência aqui no mundo dos presentes e de lifestyle. Basicamente é assim que nos queremos posicionar e é acreditar que estamos a trabalhar para estar no momento certo e que sejamos a escolha certa para os nossos clientes. Então eu tenho aqui uma segunda questão. O consumidor é um cliente atento e muito exposto a tendências. Como é que a vossa marca equilibra criatividade, identidade de marca e aquilo que o mercado procura? A criatividade faz parte da identidade da marca, da Lovehouse, ou seja, a criatividade é um dos pressupostos que nós pensamos todos os dias e a parte de desenvolvimento de produto pensa todos os dias. Pois
aquilo que nós tentamos também em termos de trends, ou pelo menos perceber quais são as tendências no mercado, nós vamos buscar inspiração a muitas áreas. Nós vamos à Feira do Salão do Móvel em Itália, Pois. vamos já à M-Têxtil, portanto que é têxteis, vamos à Maison Objet, ou seja, visitamos feiras que não têm a ver com a nossa área, Mas que acabam mas por fazer parte do ecossistema, mas de não é? certa forma marcam tendências de Uhum, cores, de texturas. uhum. Então nós trabalhamos muito nesta área, portanto gostamos muito de ir ver, de ir absorver todas Ir essas mais além. influências, para depois então pegar nelas e desenvolver produtos que vão Uhum, ao encontro daquilo que o nosso cliente quer. Ou seja, é um bocadinho desta forma que trabalhamos. E depois ouvimos também muito o nosso cliente. uhum, Ou seja, é muito importante nós termos um produto que nós sabemos que é um produto de tendência, mas que esse produto de tendência tenha resultado para o nosso cliente, ou seja, que o nosso uhum. cliente o queira comprar, porque não vale a pena estarmos a lançar uma coisa que é uma trend, mas que Se não for depois, relevante, se não não é? for relevante ou se for atingir apenas pequenas pessoas, Uhum, um número pequeno de pessoas. Portanto, nós falamos muito com os nossos clientes, tentamos perceber quais são as necessidades deles e adaptamos a nossa estratégia também em função destes uhum, vários pontos. O que são as tendências, o que é que podemos trabalhar em termos de criatividade e na parte final qual é o produto que queremos apresentar ao mercado. uhum. E podemos dizer que em Portugal os clientes acreditam muito naquilo que nós lhe propomos. Nós sabemos que em Portugal eu posso dizer que somos trendsetters, Uhum. não conseguimos a nível mundial sê-lo, mas em Portugal os nossos clientes, quando nós apresentamos um produto, eles acreditam muito naquilo que nós estamos a apresentar, pela experiência também destes 18 anos de Pela empresa, confiança. pela confiança que têm, porque eles sabem que normalmente quando nós lançamos, o produto depois é Uhum. bem aceito pelo cliente final. E isto é importante, portanto, é um bocadinho desta forma que nós trabalhamos. Perfeito. Agora, uma terceira pergunta. A personalização, o gifting digital e as experiências imersivas estão a crescer. Qual destas tendências acreditas que vai ter mais impacto na forma como a Odisseias comunica e se posiciona? É uma boa questão. Gifting digital, não sei como é que posso escolher só uma. Acho que acabam por estar as três, e pensando aqui na realidade da Odisseias, o gifting digital nós já estamos muito bem consolidados, já há muitos anos. Que uma das opções que nós temos é a compra de voucher por e-mail, ou seja, qualquer cliente basta ir ao nosso site, escolhe uma experiência e uma das opções de entrega é o voucher por e-mail em segundos. Aliás, uma das curiosidades que nós muitas vezes partilhamos é que no dia 24 de dezembro, à hora da ceia, nós temos centenas, chegam às vezes aos milhares de clientes a comprarem-nos voucher por e-mail. Eu acho que deve ser Para chegar à hora. aquele familiar que apareceu na ceia de Natal e que se calhar não era suposto, e que de facto temos clientes a comprarem presentes de Natal, porque em segundos, e hoje em dia as novas tecnologias, não é? E mesmo gerações mais novas, que um PDF no telefone até enviam pelo WhatsApp aos amigos. E de facto, em termos de gifting digital, eu acho que estamos muito, muito bem consolidados e muito fortes nessa área. E lá está, temos cada vez mais ofertas, aqui indo mais para a personalização. É uma das áreas que também temos trabalhado bastante. Lançamos cada vez mais produtos, de facto, cada vez mais personalizados, no sentido de qualquer uma das experiências, por exemplo, podemos oferecer à nossa mãe, ao nosso primo, ao nosso amigo, mas temos packs, por exemplo, para uma super mãe, packs para um super padrinho, packs para o melhor irmão. Tentamos cada vez mais personalizar as nossas ofertas em termos de imagem, tanto no que diz respeito em termos do produto, como na questão do gifting. Ou seja, falava do voucher por e-mail. O voucher por e-mail pode ser inclusivamente personalizado com uma mensagem, com escolher uma imagem, o que também é possível em qualquer uma das outras experiências, e receber esse presente físico. Por isso eu acho que a personalização é sem dúvida algo que temos que cada vez ir mais ao que os clientes procuram, um bocadinho como o Certo. Ricardo estava a falar, porque não basta ter uma massagem. Não, temos que ter uma massagem de mãe e filha, ou seja, temos que ter cada vez mais produtos mais específicos, para sermos relevantes. Lá está, voltamos aqui à questão da relevância, sermos relevantes para quem nos está à procura. E as experiências imersivas são sem dúvida algo que também temos trabalhado, e acho que é algo
que em termos de negócio, a médio prazo, temos sem dúvida que nos focar e que nos poderá dar aqui algum crescimento. Já temos, nomeadamente, temos inclusivamente experiências exclusivas Odisseias, como é a questão dos supercarros, temos experiências que só nós é que temos disponíveis em Portugal, nomeadamente conduzir um Lamborghini, e onde fazemos eventos com datas muito específicas, mas as experiências imersivas são sem dúvida, têm um grande potencial, eu acho que neste negócio, porque as pessoas querem de facto Querem cada vez mais... exclusividade, querem fazer sem dúvida, coisas que sem sejam dúvida, diferentes. sem dúvida. Hoje em dia é muito importante mostrarmos experiências de facto disruptivas. Porque enquanto antigamente as experiências eram um luxo, eu acho que hoje em dia já são de facto quase um bem essencial. Na correria que temos no dia a dia, nós precisamos de parar, fazer da vida uma experiência, e mesmo em termos de saúde mental, que hoje em dia é um dos temas que se fala muito, eu acho que nós podemos ser sem dúvida aqui uma boa ferramenta para tornar os nossos clientes mais felizes. Mas lá está, trabalhando aqui na inovação, termos cada vez experiências mais disruptivas já é aqui game changer, sem dúvida. Okay, obrigado pela resposta. E em relação ao design, o design vive muito de emoção, e continuamos aqui com a questão da emoção, mas também de funcionalidade, não é? E há pouco estavas a dizer que é uma escolha de facto muito importante na vida. Uma escolha para a vida, não é? Exatamente. Normalmente cerâmica escolhe-se uma vez. Sim. E depois dificilmente se altera. Sim. Como é que comunicam esse equilíbrio para criar ligação com o consumidor? Eu acho que o design e a funcionalidade têm que andar em lado a lado. Mãos dadas. Mãos dadas, porque felizmente os mercados onde nós temos força, o mercado português, o mercado espanhol, o mercado italiano, o mercado francês, são mercados muito maduros nesta área da construção, e a funcionalidade é percepcionada quase sem a termos que explicar. Ou seja, a funcionalidade nós trabalhamos-la com a nossa equipa técnica, portanto, em que todos os nossos produtos, como é óbvio, têm que responder a essas demandas, a essas necessidades, e nós focamos muito no design. Ou seja, focamos muito no design porque a pessoa é a primeira coisa que capta, são os nossos olhos. Não é? Visualmente é aquilo que entusiasma o cliente final. Depois a parte da funcionalidade, a parte mais específica, se aquele produto é adaptado para a casa de banho ou se é adaptado para o exterior, porque tem que ser antiderrapante por causa da chuva. Isso são questões que aparecem numa segunda fase do processo de venda, ou seja, inicialmente o cliente é impactado por aquilo que é o visual, por aquilo que vê, e depois sim pela parte da funcionalidade. Portanto, nós trabalhamos muito esta parte da funcionalidade muitas vezes para, quando fazemos formação, para mostrar as vantagens da cerâmica relativamente a outros produtos concorrentes, e aí trabalhamos muito nessa área, porque temos que trabalhar. Mas para a maior parte dos clientes que querem comprar cerâmica para as suas casas, eles já percebem a funcionalidade mais geral da resistência, da durabilidade, da facilidade de limpeza. Portanto, são características que as pessoas normalmente entendem, e depois, se forem coisas muito específicas para exterior ou para zonas de piscina ou peças técnicas, pronto, aí normalmente colocam questões, e nós temos sempre as nossas equipas comerciais para explicar um bocadinho como é que as coisas funcionam. Mas eu diria que o design é aquilo que nós colocamos toda a nossa força, porque a parte funcional nós garantimos-la sempre. Portanto, é uma parte técnica que os nossos técnicos de fábrica sabem que em cada peça que produzem tem que garantir a resistência, a durabilidade que nós pretendemos. Pois, mais uma vez é engraçado, estamos alinhados, apesar de serem setores completamente distintos. E há pouco quando falava que algo que temos trabalhado é sem dúvida aqui na inspiração visual e emocional, vai um bocadinho de encontro ao que estás a dizer, não é? Porque quando uma pessoa chega ao nosso site, queremos de facto impactar com uma imagem de uma experiência bonita, um vídeo de facto que seja inspirador para a pessoa realizar aquela experiência. Mas lá está, aqui a parte da funcionalidade, e no nosso caso, diria da jornada de cliente aqui no nosso site, até o levar ao fim, ao finalizar, fazer aqui a compra, também temos trabalhado sem dúvida muito nisso, porque o cliente
quer as coisas cada vez mais fáceis e mais rápidas, e é cada vez mais exigente, e assim deve ser. E de facto também trabalhamos muito nesse. Sim, quanto mais informação, como é óbvio, o cliente tiver, melhor. Ou seja, os nossos sites depois têm toda a informação, têm toda a explicação, têm inclusive onde é que nos inspiramos, porque acho que às vezes é importante este storytelling não ser apenas mais um produto, ser o produto que se inspirou numa pedra italiana, ou seja o que for. Portanto, nós gostamos muito de contar estas histórias. Sim. Porque é diferente, ou seja, nós, se quisermos ter esta parte emocional, eu lembro-me há 20 anos atrás, os ambientes cerâmicos eram todos frios, não tinham vida. Nós atualmente, como não fazemos nada disso, há muitos anos começámos a incluir pessoas nos ambientes, começámos a fazer os ambientes que são os nossos ambientes de casa, com tudo, com a toalhinha, com o sabonete, com o aromatizador, com tudo. Ou seja, porquê? Porque as pessoas têm que olhar para lá e têm que se rever, ou seja, eu quero isto para a minha casa. Portanto, e é um bocadinho dentro destes pressupostos nós temos de trabalhar sempre a emoção. Portanto, e vocês são uma empresa de emoções, como é óbvio, ou seja, acho que na parte final o que as pessoas querem ter é uma experiência super agradável, ou algo que lhes coloca um bocadinho de medo porque estão a saltar de balão ou estão a andar de carro a velocidades um bocadinho maior, aquela adrenalina. Portanto, lá está, adapta-se um bocadinho a cada cliente. Isso é importante vocês também terem este tipo de soluções para clientes diferentes, não é? E nós também, de certa forma, é isso mesmo, ou seja, nós queremos que num espaço tão importante como são as nossas casas, que as pessoas se sintam bem, que se sintam confortáveis. Portanto, se sintam efetivamente em casa. Exatamente, e daí ser tão importante que as pessoas se sintam bem. Eu há uns anos lembro-me de uma pessoa ligada à área da comunicação fazer um post, ou seja, já foi há muitos anos e não tinha o impacto que tinha, e ela comprou material da Lovetals e então virou a peça ao contrário e dizia love, e ela dizia na nossa casa há amor até no chão. Portanto, gostávamos muito desta frase, porque verdadeiramente é importante que as pessoas, num produto que fica tanto tempo nas casas, que realmente se revejam no produto e que seja algo confortável, que seja algo agradável e que as pessoas se sintam felizes no espaço que habitam, porque só assim é que podem ser verdadeiramente felizes, não é? Completamente, sim, concordo. Obrigada, Ricardo. Tinha aqui uma pergunta agora aqui de marketeer para marketeer, aqui um frente a frente. Se tivesse o dobro do budget para uma campanha em 2026, apostarias em chegar a mais pessoas ou em criar algo que as pessoas quisessem mesmo viver, partilhar ou recomendar? Onde é que seria feito esse investimento? Eu diria que ia para algo mais objetivo. Ou seja, como é óbvio, quando fazemos uma estratégia de marketing mais ampla, a marca ganha notoriedade, isso efetivamente é importante, mas num tipo de produto como o nosso, que é um produto que as pessoas compram uma ou duas vezes na vida e muitas vezes até não têm que o comprar porque quando compram a casa o produto já lá está. Certo. Portanto, eu iria para um público que fosse um público que possa ser o nosso público, ou seja, eu iria concentrar o budget mais no nosso target em termos de cliente. Portanto, iria fazer um bocadinho esta estratégia. Lá está, cada marca poderá ter, ou cada tipo de produto poderá ter estratégias diferentes, mas ainda assim, no nosso caso, eu penso que iria para uma opção destas. Boa. Eu se calhar agora vou pegar também nesta parte, muito se fala agora também da inteligência artificial, e também perceber um bocadinho como é que os processos de marketing estão a ser impactados agora pelas novas ferramentas de inteligência artificial e, no vosso caso, qual é o impacto que já está a ter naquilo que vocês fazem? A inteligência artificial veio revolucionar e todos os dias revoluciona aqui o mundo, e nós... A inovação faz parte do nosso ADN, por isso acreditamos que a inteligência artificial tem muitas coisas positivas, pode ter também algumas menos positivas, mas encaramos como um apoio, como algo positivo. Mesmo em termos internos, a nossa equipa, todas as nossas equipas usam muitas ferramentas de inteligência artificial e, aliás, temos recorrido a muitas delas para, de facto, fazer uma grande melhoria no nosso produto. Isto aqui mais em termos funcionais, melhoria de processos e trabalhando aqui numa melhoria contínua que, de facto, vai ajudar, lá está, na jornada do cliente, ajuda a conseguirmos mostrar, de facto,
a realidade da experiência, em termos de testemunhos, também nos tem ajudado a mostrar de forma mais transparente todos os testemunhos que temos. Tem-nos ajudado sobretudo para melhorar a forma como mostramos o nosso produto e para acelerar alguns projetos que já tínhamos em mente e que por vezes sem este apoio eram um bocadinho mais demorados. Temos trabalhado sobretudo e recorrido à inteligência artificial aqui na parte do beneficiário, ou seja, quando um cliente, aqui não tanto o nosso comprador, mas sim quem recebe a nossa experiência, e aqui com a parte do registro, da marcação, tentar que quando uma pessoa registra a experiência, tendo em conta as suas preferências, vai de facto aparecer as sugestões mais convenientes para ela. Por isso tem sido de facto aqui uma ferramenta que nos tem ajudado a acelerar aqui alguns projetos que queríamos mostrar ao nosso... E achas que há algum risco das marcas se tornarem um bocadinho iguais, utilizando as mesmas ferramentas, ou isto passa sempre pelas pessoas que estão por trás das Acho que há marcas? esse risco. Eu acho que as pessoas não se devem apenas focar só na inteligência artificial. Acho que brainstormings com equipas, algo mais autêntico, é sem dúvida fundamental manter esse ADN e a cultura da própria empresa. Acho que a inteligência artificial ajuda. Agora, temos que ter cuidado na forma como utilizamos, senão, caso contrário, acho que podemos correr o risco de sermos todos um bocadinho iguais e de perdermos aqui a nossa autenticidade. E acho que isso é tudo que uma marca não deve... No nosso caso, ou seja, a equipa de marketing está muito entusiasmada com a AI, quer Pois. fazer coisas, mas lá está, aquilo que eu tento balizar é ok, mas isto tem mesmo qualidade, ou seja, isto é mesmo bem feito, isto tem os valores da marca ou não tem? Sim. Porque fazer só por fazer, efetivamente, acho que não vai resultar. Sim. E na prática as pessoas começam a reconhecer aquilo que é feito por aí e aquilo que não é feito. Sem dúvida. Portanto, aquilo que fizemos, acho que temos que fazer bem. Acho que terá que ser por aí o caminho Por e não exemplo, apenas fazer só porque existe esta ferramenta. Exatamente. Nós temos algumas ferramentas, nomeadamente de vídeo, por exemplo, e aqui falando mais nas redes sociais, que nos poderiam sem dúvida ajudar a gerar conteúdo. Mas nós gostamos de conteúdo autêntico, conteúdo real, por isso aproveitamos apenas aqui algumas ferramentas da AI para nos ajudar, por exemplo, na edição, mas queremos que os conteúdos sejam de facto reais, apesar de haver soluções que já geram os vídeos completamente de forma autónoma, mas nós queremos que sejam os nossos conteúdos e apesar de às vezes até poder demorar um bocadinho mais o processo, nós gostamos de... São as imagens daquele hotel, são as imagens daquela massagem. Experiências reais para pessoas reais. Exatamente, sem dúvida. Está aqui um bom. Com o uma apoio boa daí, frase. com o apoio daí para editar, ou Claro que mais sim, claro que sim. em termos de funcionais, que nos ajudam aqui em termos internos de acelerar de facto o processo. Mas sem dúvida. Temos aqui agora uma pergunta que eu acho que é para os dois. O que faz o consumidor voltar à tua marca e qual o papel da escolha do consumidor neste processo? Se quiseres começar. Posso começar? Sem dúvida que sermos aqui uma marca escolha do consumidor é sem dúvida um orgulho para nós e acho que é um selo de facto muito importante que transmite confiança, porque a escolha do consumidor é de facto também aqui uma empresa de renome e que de facto as pessoas acreditam e confiam. Por isso é sem dúvida um selo muito importante, mas acho que acima de tudo, e lá está, não querendo repetir algo que já falámos aqui noutras questões, mas nós temos sem dúvida que gerir as expectativas. Se uma experiência correr bem desde o momento da compra até ao momento do usufruto, só assim é que as pessoas de facto vão perceber que a nossa marca quer que elas façam da vida uma experiência, que o processo de marcação é fácil, que a escolha foi inspiradora. Só desde o momento da compra até ao fim é que lá está, se tudo correr bem, eu acho que, e é para isso que trabalhamos diariamente, é para que não haja qualquer fricção durante todo este processo, e que as pessoas terminem a experiência de facto felizes. Acho que essa é aqui a principal forma das pessoas voltarem à nossa marca, identificarem-se com a nossa marca, e de conquistarmos aqui o lado emocional e tendência.
E acho que só assim é que voltam. Claro que o papel da escolha do consumidor ajuda nesta confiança e na repetição de compra, que lá está, como nós somos uma empresa tanto de presentes como para o uso próprio, acabamos por ter aqui dois perfis de dois targets, e é sem dúvida um selo muito relevante que nos tem ajudado aqui a conquistar essa confiança dos portugueses. Eu diria que no caso da Lovetels é um bocadinho semelhante, ou seja, apesar de tudo, o cliente volta à nossa marca se a experiência foi positiva. Portanto, e a experiência é comprar o material, entregar-lhe o material. Claro que nós depois temos ali um interveniente no meio, que é o aplicador cerâmico, que às vezes pode fazer maravilhas ou pode às vezes não fazer maravilhas, e a marca é uma dificuldade, porque a marca, às vezes o aplicador pode não fazer bem o trabalho, mas eles vão reclamar é da marca e do produto, mas na prática é um bocadinho isso, ou seja, se a experiência for boa, eles voltam. O facto de termos o selo de escolha do consumidor, sem dúvida que dá confiança, reforça a confiança. Portanto, as pessoas sabem que é uma marca que tem qualidade, que tem produto interessante, que tem um bom serviço e que nesse caso, lá está, e até porque nós somos escolhidos pela escolha do consumidor por pessoas que utilizaram, não é? Pessoas que utilizaram o produto e que tiveram essa experiência. Portanto, e a experiência deles foi positiva, daí termos este score. Daí temos esse score. Portanto, lá está, a confiança acho que é a palavra-chave. A confiança é aquilo que faz regressar as pessoas a qualquer marca, seja a nossa, seja a vossa. Sim, a experiência que tem sido positiva, as pessoas voltam. Nós não temos um aplicador cerâmico, no nosso caso são os nossos parceiros, e temos exatamente a mesma questão. Lá está, se uma experiência correr menos bem, não é com o spa ou com o hotel ou com o senhor dos carros que vão mostrar esse desagrado. É connosco Odisseias e bem, porque fomos nós de facto que fornecemos a experiência e o serviço, e de facto lá está, por isso é que temos que gerir aqui bem as expectativas, e temos que garantir que de facto aquilo que prometemos é aquilo que de facto oferecemos, e felizmente já temos este selo já há muitos anos de forma consecutiva, e é de facto um motivo de orgulho para nós. E somos marca líder, o que também reforça aqui a qualidade, e felizmente temos cada vez mais clientes a terem uma maior repetição de compra, o que nos deixa de facto todos muito orgulhosos. Acho que foi aqui um bom momento, acho que trocámos aqui experiências bem interessantes e vimos que afinal os setores são diferentes. Fiquei com vontade de mudar agora alguns cerâmicos da minha casa só para ir aos vossos showrooms. Acho que sim, é fotografar, ver o que é que fica bem, sim. E acho que é uma boa hipótese. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada.